que eu vejo, eu noto que eles sentem que eles não são bons filhos, porque eles não comem, né? Eles às vezes notam essa tristeza no olhar dos pais, e por mais que às vezes seja inconsciente, né? Às vezes isso é algo que acontece. Sim, Quantas, várias, muitas, não tem nutricionista, porque justamente não se sabe a relevância da nutrição. E cada indivíduo ele é único. Sim. Então o processo dele vai ser individual. A gente falou que não é bombeiro, né? Eu falo assim, olha, eu não trago amor em 7 dias. E não opero milagres. Mas sou sempre muito comprometida com a sua família. Então, se você se comprometer também, a gente vai conseguir conquistar resultados. Eu amo trabalhar com criança, porque a criança é uma folhinha em branco, é você que tá ditando. E quando você conversa com a criança e quando você faz educação nutricional, é a coisa mais linda, porque criança aprende. Seja muito, muito bem-vinda a mais um episódio do BeabaCast. Hoje eu estou recebendo 4 nutricionistas infantis especializadas em seletividade alimentar, que é uma dor muito grande na casa aí de muitas famílias, né? Eu quero apresentar para vocês as minhas meninas maravilhosas, Ana Garção, Ticiane, Giovana Monteiro, Tata Werneck. Não é aquela Tata Werneck, é essa Tata Werneck aqui. E Miguel. Miguel tá aqui. Você não tá vendo, mas daqui a 8, 9 meses? Não, 7 meses, você vai ver. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre o que tem muito além da seletividade, né? Às vezes quando a gente fala de seletividade, a gente só olha pro prato, a gente só olha pro comportamento da criança, mas tem muito, muito, muito mais envolvido. E as meninas vão aqui me ajudar a explanar esse assunto. Vamos começar falando qual que é o maior erro que vocês veem quando se trata de seletividade alimentar. Deixar a criança com fome. Não adianta. Se adiantasse, a gente nem tinha emprego, a gente estava trabalhando com outra coisa, O que né? eu vejo muito é forçar aquela criança a comer. E isso faz literalmente o contrário do que a gente objetivo. Achar que é frescura, família negligenciar achando que é besteira, que vai passar, que é frescura. Na verdade, não é. Concordo com todas e penso que, já que isso tudo foi dito, que vem primeiro, pensar que é uma fase, pensar que é só uma fase e deixar isso ir acontecendo e piorando e agravando, demorar muito pra buscar ajuda. E aí essa dificuldade aumenta, né? Sim. Os prejuízos aumentam. O que vocês veem, assim, sabe? Eu sei que a gente recebe no consultório os mais diversos, né, situações ali de famílias e de crianças. Mas dentre esses casos que vocês recebem, o que vocês notam de diferente quando chega uma criança, né, que tem dificuldade alimentar há 2, 3, 5 meses, daquela criança que chega com 2, 3, 5 anos de dificuldade? Qual a principal diferença? O que vocês notam nesses casos? Eu tenho recebido recentemente vários adolescentes e ao mesmo tempo crianças muito pequenininhas, então essa diferença fica bem evidente. Quando eu vejo os adolescentes chegando, eles vão ter tanto um acúmulo maior de prejuízos orgânicos por toda essa falta ali de nutrientes por muito tempo, por questões que já estavam ali sendo muitas vezes motivadoras para essa seletividade, mas que não foram causadas e foram agravando, e também muitos prejuízos emocionais, porque essa criança ela vai acumulando traumas. Sim. Essa criança ela vai tendo uma percepção, né, se é um adolescente, ela já tá tendo uma percepção de como essa seletividade, como essa dificuldade interfere na vida dela. Então vem uma vergonha, muitas vezes vem uma dificuldade de estar em outros ambientes, em estar em momentos de em conexão, né? A adolescência tem muito disso, de turma, de sair, e muitas vezes são adolescentes que são mais retraídos, que não querem participar, são privados muitas vezes de viajar, se sentem desconfortáveis com a família, percebem também como a família tem essa dor, essa vergonha. Sim. Às vezes Então, sentem culpados, né? se Eles sentem mesmos culpados. se sentem Exato. culpados, Eu né? tenho uma paciente que eu sempre digo assim, a gente tá trabalhando já há bastante tempo, mas que o prejuízo maior dela agora é o social. Sim. Assim, claro que a gente tá trabalhando pra melhorar essa questão nutricional, mas a gente também tá trabalhando com suplemento, então garantindo que ela tenha uma nutrição. Sim. Mas, assim, hoje em dia, o que mais ela tem sofrido é o prejuízo realmente social, de não querer sair com os amigos, né? De não querer, de ter vergonha de levar a comida dela. Então, acho que esses prejuízos são bem marcantes, principalmente nessa fase, né, que a Aninha tava falando, de adolescentes. Eu tenho uma preocupação muito grande, às vezes, assim, no contexto de algumas crianças ou adolescentes, que eu vejo, eu noto
noto que eles sentem que eles não são bons filhos, porque eles não comem, né? Eles às vezes notam essa tristeza no olhar dos pais, e por mais que às vezes seja inconsciente, né? Às vezes isso é algo que acontece. E, assim, o que vocês podem falar pra quem tá assistindo a gente? A gente tem aqui nutris, a gente tem aqui mães, e a gente também tem outras profissionais que se interessam, né? Mulheres que se interessam nesse conteúdo. Mas o que de fato tem por trás, ou pode ter, né? Por trás da seletividade e das dificuldades alimentares? Principalmente as causas orgânicas, que é o que mais eu vejo que é negligenciado. Que a gente vê essas crianças com dificuldades, quando a mãe até já sabe que existe uma dificuldade, ela vai procurar os profissionais, principalmente para as terapias, né? Então, a gente tem muitas clínicas que já fazem, a criança chega já faz aquele monte de terapia, tudo, né? Tudo numa tarde, e às vezes a criança fica por conta disso a semana inteira e esquece da parte orgânica. Sim. Que sem a parte orgânica... Na verdade, às vezes nem esquece, né? Às vezes nem sabe. Leva em consideração assim, né? Quantas clínicas não tem nutricionista? Sim, quantas? Várias, muitas, não tem nutricionista, porque justamente não se sabe a relevância da nutrição justamente nessa parte orgânica. Então fica aquela coisa, mas aí vai fazer só terapia alimentar, sendo que a criança não vai avançar como deveria avançar somente com a terapia. E o quanto a gente pode contribuir, quanto a gente domina essa parte de suplementação e tudo mais, para poder ajudar essa criança a não sentir dor para comer, a não ficar confusa, porque o intestino inflama, consequentemente o cérebro inflama também, e essa criança fica mais confusa, fica com dificuldade de fala, fica com dificuldade motora, de deglutição e tudo mais, e isso é negligenciado totalmente por falta de conhecimento muitas vezes, né? Quando chega na nutrição, assim, o que eu mais sinto, quando chega na nutrição, já tá, tipo assim, não já sei tá mais o que muito fazer. ruim. Tipo assim, a Isso, criança já não come de jeito nenhum. E assim, às vezes também vem num ato de desespero e quer também um resultado muito rápido. O que pode acontecer, mas também pode não acontecer. O cuidado da nutrição Então, dificilmente vem primeiro, né? Isso. Então, eles já chegam realmente na nutricionista como, assim, a última coisa. Então, eu até brinco, né? Gente, calma, olha, vamos lá. A gente não é bombeiro. A gente não tá aqui pra apagar o fogo. Vamos, né, tentar ajustar direitinho. Então, eu também vejo que essa é uma das maiores dificuldades. O tempo de procurar a nutricionista, às vezes é um timing errado. Sim. Eu já ouvi assim, por que eu vou na nutricionista? Ele nem come. A gente, às vezes, é colocado no cantinho da dieta, né? Exatamente. E vai muito além, né, de fazer o plano alimentar. Eu acho que a gente aqui, todas que estamos aqui, a gente nem faz o plano alimentar de primeira, né? Todo mundo, a gente tenta ajustar o que aquela criança come. Sim, a gente adapta, né? Normalmente um plano alimentar adaptado. Ticiane, fala pra gente um pouquinho do que você vivencia muito no seu consultório, principalmente quando a gente vai falar do ponto de vista de um pouco disso que a Giovana trouxe, sabe? De a velocidade, às vezes, que as famílias gostariam de ter os resultados. A gente sabe que isso é como ela fala, a gente não é bombeiro, não vai apagar incêndio. Mas por que não é tão rápido? A gente consegue entender porque a família quer rápido, porque óbvio, se a criança não come, acaba surgindo um desespero, muita coisa. Mas por que, afinal de contas, esse é um tratamento que ele não vem ali, um resultado super rápido? Como que a gente consegue, inclusive, né, ajudar aqui as mães que possam estar assistindo a gente a entender um pouco disso, né? Quando você procura uma nutri infantil, você vai ter resultado com certeza. Mas por que não é tão rápido assim? Primeiro de tudo é que a nutrição não faz milagre, né? Porque os pais, eles vêm querendo esse milagre e demora um pouco, é a longo prazo, e é um longo prazo que vale a pena, porque esse a longo prazo vai ser por toda a vida. Então a gente precisa, como nutricionista, passar segurança para a família que esse a longo prazo vai gerar um resultado duradouro, né? E assim, explicando os motivos, a criança que a gente recebe com dificuldade alimentar, ela já vem muito desgastada emocionalmente, internamente, organicamente, quer dizer, como a Gi falou. Então a gente precisa ir por partes, né? Digamos assim, primeiro ajustar por dentro, para depois ajustar por fora, por exemplo, com a própria terapia alimentar, né? Eu recebo famílias que dizem assim, eu quero a terapia alimentar. Por que a consulta? Por que eu preciso passar pela consulta primeiro para depois ir para a terapia, né? E aí tem todo um contexto para a gente explicar que a consulta é importante, porque eu vou entender o histórico daquela criança. Se é uma criança maiorzinha, nós vamos entender o que aconteceu na gestação, na introdução alimentar. É um longo período que ela passou e enfrentou até ela chegar naquele real motivo. Sim. Eu sempre digo que o nosso atendimento é um quebra-cabeça. A gente vai montando ali as pecinhas, às vezes nem é de imediato na primeira consulta, né? Depois de
algumas sessões de terapia que você já conversou com a família, que você já teve ali o contato com a criança, é que você vai entender a real causa por que ela não tá comendo. Então, requer um pouco mais de paciência, né? E são famílias e famílias. Tem aquela família que vai super entender, que vai passar pelo processo de um exame, vai passar pelo processo da suplementação e ele vai melhorando aos pouquinhos e que se abrem muito na terapia. Não existe terapia alimentar sem cuidar dessa parte orgânica. É um erro nutricionista, terapeuta alimentar que faz isso, porque não tem como a gente dizer que 1 ou 2 vai precisar de um suplemento, de um mineral, de um nutriente se ele não tá comendo. A gente sabe que alimento é primordial, né? Então não tem como isso. E aquela família que não entende, o meu desejo é que ela tenha um olhar amplo pro próprio filho. Se coloque no lugar daquele filho, tente entender que nosso corpo vive de nutrientes, as nossas células vivem de nutrientes. Se não tá entrando, de algum lugar tem que vir, né? Então a questão de demorar na parte da nutrição é mais essa, de entender como aquele corpo vai funcionar. E como bem a Gi colocou, tem criança que vai ser mais rápido, né? A suplementação, por exemplo, e o processo terapêutico, e tem criança que não. Então, o nosso papel maior é esse. É um processo muito individual, né? Isso. Muito responsivo. Então, assim, a gente lembra que a alimentação, ela é influenciada por muitos fatores. Pela família, pelo local, pela religião. É tanta coisa que a gente vai levar em consideração ali, que vai interferir na alimentação dessa criança. E cada indivíduo, ele é único. Sim. Então, o processo dele vai ser individual. A gente falou que não é bombeiro, né? Eu falo assim, olha, eu não trago amor em 7 dias. E não opero milagres. Mas sou sempre muito comprometida com a sua família. Então, se você se comprometer também, a gente vai conseguir conquistar resultados. Sim. Porque é um processo muito individual, Sim. né? Cada organismo é um organismo. Não existe uma fórmula. Então, a gente vai trabalhar dentro do que a gente conhece, claro, com muito estudo, muito empenho. Mas isso vai depender muito da criança, da família. Sim. Isso E o que vocês trouxeram com relação à família, né? Impossível, não existe uma criança sem família. a família. Né? E, claro, o ambiente vai impactar nisso tudo. E aí, falando de ambiente, a gente vem para um ambiente importantíssimo na vida da criança, que é a escola. Então, a escola pode ajudar? Sim. Mas ela também pode piorar. Pode piorar bastante. E aqui a gente tem, claro, nós não somos... Assim, eu sou nutriescolar. Eu não mais. Mas assim, a gente tem, por mais que a gente tenha aqui 2 nutricionistas fera, nutrição escolar, que tem ali uma ampla experiência. Mas nós 3, por mais que, né, sejamos mortais, né, nessa área, mas isso também impacta no nosso dia a dia de consultório, sim. né? Então, fala pra gente um pouco do que vocês vivem, do que vocês observam, e vocês 2 também, falem pra gente um pouco do que vocês vivem e do que vocês observam com relação a essa relação da criança na escola, de como que isso é abordado pela família pra vocês e do que vocês observam do lado de dentro. Eu vou até falar, assim, quando eu comecei realmente a atender no consultório, a minha visão, que eu já trabalhava em escola antes de começar realmente no consultório. Então, assim, a minha visão, ela fez um 360 mesmo, assim, porque a gente vê muito e ainda vem diminuindo, mas a gente ainda vê muito, forçar a criança a comer. Então, vamos lá, mais uma colher, vamos comer mais um pouquinho, vamos lá. Então, assim, realmente, e às vezes não é por mal, realmente não tem aquele conhecimento. Então, quer que aquela criança, ela coma a fina força, só que a criança, ela não vai comer. Então, assim, quanto mais vai forçando, vai, né, e eu vejo muito ainda essa questão de se não comer, não vai fazer isso, que até pode funcionar a curto prazo. Naquele momento. Mas depois, isso vai fazer com que o processo atrapalhe muito. Eu tava até conversando com a Tícia, a gente troca, né, figurinhas, e a escola em si, quando a gente observa uma criança que tem uma dificuldade, que tem uma seletividade, eu, pelo menos, a primeira coisa que eu faço é entrar em contato com esse pai, com essa mãe, pra saber como é que tá em casa, pra gente tentar alinhar e também pra que ela procure ajuda fora da escola também, porque mesmo assim, eu trabalho em algumas escolas, eu trabalho com seletividade, como a gente tá na escola pelo coletivo, a gente não vai conseguir, às vezes, resolver aquele problema daquela criança, mesmo a gente usando todas as táticas que a gente tem dentro do consultório. Então, eu acho que pecam muito nessa questão de ver aquela criança que tem aquela dificuldade. A escola, às vezes, acaba cedendo, e tem que ceder porque a criança não vai ficar sem comer, mas assim, acaba cedendo e deixando pra lá. Tá só isso mesmo. Ele só come isso, ele vai comer isso. Ah, não leva mais nem ele pro refeitório, porque ele vai chorar e aí vai atrapalhar, então leva ele lá pro dormitório com o leite que ele já tá acostumado. Então, isso acaba prejudicando
muito essa criança, né? Então, olha como a escola ela poderia ter uma outra visão. Gente, olha só, essa criança não tá comendo. Vamos conversar aqui com a nutricionista. Vamos conversar aqui com a mãe pra saber como é que ela faz. Vamos levar essa criança 15 minutos mais cedo pro refeitório, por mais que ela não coma nada. Mas pra ela ficar ambientada naquele processo, pra ela entender o que é aquilo. Então, assim, às vezes eu vejo muitas negligências. Mas a Tícia também vai complementar. Mas agora, nas escolas que eu acompanho, a gente já tem uma outra visão. O treinamento com a equipe já é com a outra visão. É sobre essa questão de ver a criança com a dificuldade que ela tem e não com a frescura daquele menino mimado, porque a mãe e o pai faz o que quer. Eu sei que às vezes a gente tem realmente uma inversão de papéis. Às vezes a mãe tá tão desesperada que o filho acaba fazendo o que quer. E a gente sabe que a divisão de responsabilidade ela tem que entrar aí. Mas a gente tem que respeitar a criança como um ser humano, que também tem suas preferências, que também tem suas dificuldades. Então, assim, eu vejo que a escola ela é muito importante, porque as crianças elas estão passando mais tempo dentro das escolas, principalmente em sistema integral. E assim, se a gente parar pra pensar, a criança ela faz 4 refeições na escola e 1 em casa. Às vezes 2 no máximo, porque às vezes não tomam café da manhã. Então, olha como a escola é tão importante nesse papel de nutrir essa criança. Escola é a segunda casa da criança, né? E é primordial uma escola cuidar da alimentação, não tem como, porque uma criança que não come bem, ela não vai aprender como ela merece, como ela precisa, ela não vai prestar atenção na aula, ela não vai ficar comportada como todo cuidador, professor, auxiliar deseja, toda mãe, né? A gente sabe o quanto impacta, né? Uma criança que vive de industrializado, de produtos ricos em açúcar, ela vai ficar inquieta, ela vai ter um desfoque ali na hora da atividade. Então, isso é pensar literalmente no hoje e no futuro dessa criança de todas as formas. Todo pai quer o seu filho numa faculdade, formado, no seu ambiente de trabalho, e a nutrição no ambiente escolar impacta nisso lá no futuro, né? Lá na escola que eu trabalho, eu digo que a gente tem o privilégio de ter uma nutricionista com um olhar para a dificuldade alimentar. Verdade. Porque assim, você fazer um cardápio onde o ambiente é coletivo, que eu não vou fazer para uma família, para a realidade daquela família, eu vou fazer para o coletivo e ainda para ajudar eles a ter nutrição e comer, que a maioria não come, né? A maioria na escola tem um pouco dessa dificuldade. E eu até brinco que lá na minha cidade viram que eu trabalho com dificuldade alimentar e colocaram lá as crianças para me ajudar eles a comerem no ambiente escolar. E aí colocam no integral, porque a mãe diz assim, tô livre, vai sair jantado, então para mim é perfeito. E eu faço com magia, eu chamo as famílias, né? A gente tem o nosso momento de reunião, eu deixo bem claro que não funciona como consulta. Quando eu vejo algo mais pertinente, algo mais particular, eu sempre indico, tem a terapia alimentar, tem a consulta, precisa da investigação. Vou dar um exemplo, tem criança com dificuldade alimentar lá que tem uma busca oral gritante, criança grandinha já, dos seus 5, 4 anos, né? Borracha na boca, come muito lápis, até o cordão da farda escolar coloca na boca, a gente sabe que isso já é uma questão mais orgânica que precisa de um outro olhar. Então, e eu sei que se eu melhorar aquela criança no consultório, ela vai comer lá na escola, consequentemente ele vai prestar atenção, ele vai fazer as atividades. Então, assim, é um impacto muito grande, né? Que as escolas têm que ter nutricionista toda a escola. Eu vou até deixar isso um pouco amplo. Não é só ter uma nutricionista, é realmente ter esse olhar de prevenção. A gente sabe que não vai conseguir tratar na escola, mas a gente consegue melhorar muita coisa. Isso. Eu tenho um privilégio aqui, vocês sabem aí há pouco tempo, né? Mas eu tenho um privilégio aqui de ser consultora técnica de uma escola. Na minha visão, é fora da caixinha completamente. É uma escola que quer priorizar o desenvolvimento infantil e o desenvolvimento alimentar da criança. É uma escola que me colocou dentro lá dentro, junto com a minha equipe, para trabalhar isso como parte do processo. De uma grade curricular da escola. Cara, isso é lindo. E são crianças de primeira infância. Eu treinei a equipe deles recentemente, conversando sobre todo o raciocínio do por trás do comer. E vocês imaginam quanto que isso diferencia? As professoras falaram assim, nossa, eu não imaginava. Expliquei o que era gag. Exatamente. E as professoras ficaram, nossa, eu não imaginava que isso existia. Eu achava que tava se engasgando. Então, assim, isso realmente transforma a realidade de uma criança, de uma família completamente, né? A Tícia falou uma coisa e me veio, né? Eu terminei o mestrado, né? Tô no doutorado. E a minha pesquisa, né? Vai ser também do doutorado, porque foi um trabalho guarda-chuva. Eu trabalhei com todas as escolas públicas de Sistema Integral de Fortaleza, que são 37, e 37 particulares. A gente fez exatamente isso. Comparar a nível de alimentos ultraprocessados, aditivos, né? Porque a escola pública, a gente tem o PENAI, que
tem toda uma legislação, e nas escolas particulares, pelo menos em Fortaleza, não tinha. E em setembro de 2025, agora, saiu a legislação que vai ser proibido comercializar alimentos industrializados, açucarados, Graças né, a Deus. dentro da escola. Então, isso é, assim, uma vitória muito grande. E eu realmente, assim, eu acredito mesmo, é por isso que todo meu estudo, né, eu fui de porta em porta em cada escola. Então, assim, foi de ver mesmo a realidade que a educação, ela começa na escola. Tem que ter educação nutricional na escola, assim como tem educação financeira, porque as crianças, não adianta, eu vou chegar pra uma criança que tem uma realidade completamente diferente, que come empanado, não é nem nuggets, é aqueles empanados todos os dias, e vou colocar ela pra comer uma carne cozida, sem fazer uma educação nutricional, essa criança não vai entender. Porque ela diz, sim, mas eu gosto mais daquilo. Mas não tem aquele trabalho de dizer, olha só, você vai comer a carne, porque a carne cozida, ela vai ser mais benéfica pra você. Você vai conseguir melhorar seu rendimento escolar. Você vai conseguir se concentrar melhor. Então, assim, eu digo que dentro de escola, todo mundo é educador. Eu sou nutricionista. Tem o porteiro, tem os professores, tem a tia da cozinha, mas lá tá todo mundo pra educar essa criança. E a educação nutricional, ela faz parte disso. E eu sempre digo, eu amo trabalhar com criança, porque a criança é uma folhinha em branco, é você que tá ditando. E quando você conversa com a criança e quando você faz educação nutricional, é a coisa mais linda, porque criança aprende. Então eles chegam pra mim, a mãe chega, Giovana, tu é Giovana, né? Eu disse, sou. Olha, mulher, tu tá me deixando doida, porque agora ela não quer mais tomar suco de caixinha, ela quer que eu faça suco da fruta. Ai, mamãe, a tia Giovana já disse que não é legal suco de caixinha, porque dá cárie no dente e dor de barriga. Então, olha, essa criança, ela vai também modificar até a rotina familiar dela, porque ela vai começar a entender que a alimentação saudável, ela pode ser gostosa, ela pode ser prazerosa. Então, assim, eu acho que a base mesmo da escola é a educação nutricional. Não é a gente, nunca você vai comer isso, não é isso. É você ensinar e aquela criança poder escolher. Escolher a opção saudável, porque ela sabe que aquilo ali vai ser melhor pra ela. Agora, do olhar de fora da escola, na verdade, a minha trajetória foi ao contrário. Eu comecei a trabalhar antes de ser nutricionista dentro de uma escola, com 16 anos. E nessa escola era berçário e educação infantil. Eu trabalhei 12 anos nessa escola, inclusive, enquanto eu fiz jornalismo, depois fiz nutrição, eu fiz tudo dentro dessa escola. E o que me levou a fazer nutrição foi justamente, eu chegava lá no berçário, aquelas comidinhas, na época era ainda liquidificadas, misturadinha, aquela sopinha, e os bebês até comiam. Alguns não, aí tinha outras questões, mas aí eles até comiam. E aí começavam a crescer e começavam a não querer comer. E assim, eu ficava intrigada com aquilo, né? Foi a primeira vez que eu ouvi falar de BLW, porque eu comecei a pesquisar. Então eu via BLW, mas, não, por que a gente não faz BLW aqui? Aí tinha, temos medo do engasgo e tal. E aí eu fui me interessando mais ainda pela nutrição, e hoje, né, fora da escola, eu vejo o quanto faz diferença quando você tem uma nutricionista na escola que vai acolher a sua demanda. Porque eu tô falando com a família, uma das primeiras coisas que eu pergunto é, como é que tá na escola? Não, tá bem. Tem criança que fala que tá bem, mas tá com 1000 aulas de reforço, não consegue prestar atenção, toda vez tem bilhete, não sei o quê. E aí, quando a gente vai ver, como é que tá? A criança não come nada antes de ir pra escola. Ela chega, às vezes vai pro lanche, toma um suco de caixinha, e aí chega em casa e, né, não quer comer a comida que tá lá. E aí, quando a gente entra em contato com uma escola que tem uma nutricionista disposta e acessível, como já aconteceu das duas formas, a gente não ter a nutricionista ou ter, né, essa nutricionista disposta. E é gritante a diferença. Quando a nutricionista entra e entende que existe ali uma parceria e consegue auxiliar os cuidadores, ali as professoras e tal, a criança evolui de uma forma que, assim, é como se ligasse o acelerador, assim, né? Tá indo de tartaruga, de repente, uma Ferrari, sabe? O menino vai, justamente porque a criança passa o dia inteiro, muitas vezes, na escola, e não tem... Hoje é uma realidade muito frequente, né? Exatamente. Que eu acredito que a gente vê muito no consultório. Famílias que realmente necessitam que a criança passe boa parte do dia na escola, então a maior parte das refeições são realizadas lá. Isso tem um impacto muito grande. Eu já cheguei a receber casos que a família me procurou porque disse, olha, na escola ela não consegue ir pro refeitório. Todo momento de refeição, ela vai chorando, ela fica desesperada, e eu não posso ver mais minha filha toda a vida dessa forma, porque ela faz o lanchinho da manhã, porque ela almoça e faz o lanchinho da tarde. Então imagina, 3 refeições por dia dessa criança, ela não comia e ia chorando comer, sabe? E aí isso traz um impacto muito grande na vida dessa criança e na vida dessa família.
família, porque a mãe se coloca também num lugar de muita culpa por conta disso, porque além dela se sentir falha muitas vezes em qualquer situação que a criança não come, imagina, eu preciso trabalhar. Sim. Meu filho precisa estar na escola. Então, o que é que eu faço agora? Se ele precisa estar na escola e ele não consegue comer na escola. Só a título de exemplo, uma vez eu atendi uma paciente que não comia, tava, né, com muito problema, e ela tinha 1 aninho. E um dia a mãe dela, eu tava tentando investigar o que estava acontecendo, né? Um dia a mãe dela me mandou o vídeo dela na escola, comendo na escola. Primeiro, as cuidadoras, elas tinham assim, tipo, não pode forçar, já era o oposto, mas assim, não pode oferecer demais, entendeu? Então assim, já aquela coisa, ela ia com a colher, a criança fazia assim, aí ela afastava o prato, aí continuava dando pra outra criança. E assim, isso é bem comum na escola. Quando eu olhei, a criança, ela tava sentada com a mesa aqui na altura do nariz e ela não conseguia nem enxergar o que estavam dando pra ela. Então, aí, como é que você vai comer? Pensa você mesma, com a mesa aqui na altura do nariz, um prato de comida aqui que você não sabe nem o que tem, e alguém tentando te dar. Esse ambiente é muito importante. Como também eu já cheguei a fazer visita escolar, e assim, as crianças na hora da refeição eram colocadas todas numa salinha de aula pequenininha. Então, você imagina, várias crianças de turminhas diferentes. Então, algumas crianças, elas nem conheciam as outras, assim. Geralmente, elas vão fazendo amizade quando são no integral, porque convivem ali. Mas crianças de idade diferente, muito barulho, muito estímulo, muito som, muito cheiro, muito tudo. Para algumas crianças, isso não era um desafio, mas para outras, elas ficavam completamente sobrecarregadas. Era impossível comer ali. Para elas, era muito desafiador. Então, era muito desconforto. E às vezes não tem esse olhar para isso, né? Que essa criança, ela precisa de um ambiente que seja confortável, agradável. Às vezes não vê a criança como uma pessoa. Adaptado para ela. Pois é. Eu já passei pelos 2 lados. E existe essa finalidade. E o que eu tava aqui pensando, vocês falando em relação a esse querer obrigar, eu vejo muito também que os cuidadores, eles têm essa visão de eu preciso entregar pra essa família que a criança comeu. Essa criança está comigo. Então eu preciso entregar pra essa família que essa criança comeu. E aí entra um desespero muito grande pra fazer essa criança comer. Para que quando a família vem dizer, e aí, como é que foi hoje? Não, ele comeu tudo, ele repetiu. E aí entram muitas vezes buscas inúmeras, desesperadas e despreparadas. Obrigar a criança a comer, às vezes fazer adaptações. Então eu já vi, né, substituições de refeições principais por lanches, às vezes por lanches completamente já vi escolas que faziam uma papinha pra essa criança, uma criança que já nunca deve ter uma papinha misturada, mas assim, crianças maiores recebendo refeições completamente inadequadas pra idade dela, todas buscas pra resolver essa situação, né? E a família até desconfia, né? Muitas vezes fala assim, como que comeu, que não come aqui em casa? Exatamente. Eu passei assim, eu sou a nutricionista escolar e também atendo consultório. Mas eu dos dois mundos, na Montana. E eu passei dessa vez, eu era a nutricionista clínica e eu tava precisando me reportar para a nutricionista escolar. E assim, ela não trabalha na parte de dificuldades, mas foi super solícita. Então assim, eu atendi a criança, fazia o relatório pra ela, nem conversei com ela pessoalmente, eu fazia o relatório e pedia pra ela aplicar. E aí, ele voltava pra mim, a gente conseguia avançar. Aí eu fazia outro relatório, o que eu queria agora, aí lá a escola me ajudava, a gente conseguia avançar. Tô toda arrepiada, porque é aquele caso daquele bebê de 1 ano, e eu dei alta pra ele, e ele tá comendo absolutamente tudo. Ela mandou foto pra mim dele almoçando na escola. Então, assim, foi o melhor dos mundos, porque eu tive ajuda, e foi o que a Tatá falou, tipo assim, mesmo ela não tendo esse conhecimento da dificuldade, assim, de não trabalhar com isso, ela foi fazendo os passos que eu pedi. E às vezes eu pedia coisas que realmente a gente não quer. Exemplo, uma criança comer com a comida muito amassada. Eu sabia que não estava na fase, ele já passou dessa fase, mas ele não aceitava. Naquele momento eu precisava que fosse feito daquela maneira, porque eu precisava que ele comesse alguma coisa. E a escola foi lá, segurou na minha mão e fez. E a gente foi avançando, essa criança só tomava leite. Hoje essa criança come. Então assim, a escola foi muito parceira, a família foi muito parceira, porque às vezes quando a nutricionista que não entende sobre isso e ela recebe uma solicitação de passar a comida da criança, o que ela vai dizer? A gente mesmo vai pensar, essa nutricionista é louca? Por que ela tá mandando dar comida pra essa criança amassada? Só que aí não entende o contexto, que assim, não é o ideal. Mas é o que dá agora. É o que a gente vai conseguir até a gente. Então assim, é muito importante a escola nisso também. Pra você ver como a comunicação entre escola, família e o próprio terapeuta, porque sou terapeuta alimentar também, trabalho em consultório e nutricionista escolar. Outra Hannah Montana. Nem todo mundo tá lá no meu consultório. Então eu pergunto pra família, tem alguma nutricionista que tá acompanhando? Tem. Então eu entro em contato, eu converso. Então assim, a parceria é de um universo, né? Não é só família, escola, nem somente
escola E digo é a mais. 4 mãos, né? E digo na mais, verdade. tem muitas outras mãos também, porque na verdade essa criança ela é inserida num contexto de sociedade. Então a gente tem a família, a gente tem a escola como parte muito importante. E quando a gente fala família, a gente costuma pensar ali nos pais, né? Mas a gente entende que existem outros agentes cuidadores na vida dessa criança. Então muitas vezes é uma avó, é uma tia, É uma é uma babá. babá, Sim. né? Que é preciso se olhar para essas outras pessoas, porque não são essas pessoas que muitas vezes estão lá no consultório levando a criança. Então, quando a gente consegue ter um olhar mais amplo, ouvir com atenção a família, entender a realidade de cada família, a gente consegue agir de maneira mais efetiva, porque a gente entende aonde essa criança está precisando de ajuda, quem precisa receber aquela informação, quem vai poder agir por aquela criança, né? E as mudanças são possíveis, sim, quando todo mundo leva ali a funcionar, né? Por exemplo, eu tinha um aluno, tinha 4 aninhos, que ele não comia feijão, e era o maior sonho da mãe. E a terapeuta alimentar dele não conseguia avançar. Então, ela entrou em contato com a escola, diretamente comigo, porque eu era a nutricionista da escola. E aí, conversando com a família, a gente decidiu tentar aproximar ele primeiro em casa, fazer a educação nutricional na escola, ele era até autista nível de suporte 1. Fazer a educação nutricional mais voltada para o feijão, assim, foi todo mundo, né? A terapeuta no consultório, eu como nutricionista escolar e a família em casa. E na escola, a única maneira que eu vi que ele aceitava o feijão no prato era se a gente colocasse no copinho de café no prato. Então o feijão ficava no copinho de café dentro do prato dele, todos os dias ele cutucava lá o feijão e a gente ficava assim tão feliz porque ele estava muito distante do feijão e ele foi se aproximando. Então assim, um detalhe que faz muita diferença. Sim. Né? Então as pequenas mudanças E uma são sacada, né, possíveis. de uma profissional que é treinada pra isso, que assim diferente. é diferente. A gente bate o olho, a gente já vê de uma forma diferente. E aí eu vou perguntar de vocês 4 aqui, o que é que realmente muda o jogo na seletividade alimentar? Pra mim, o primeiro ponto é quando a família tá ali decidida a ter a mudança real, decidida a mudar junto, porque a família é primordial, né? Não existe criança fora do contexto familiar. Então, se ela tá decidida a mudar, se ela busca ajuda e tá decidida a mudar, eu digo que a metade do caminho aí vai Concordo. andar, né? Eu acho que depois disso, que eu acho que isso é realmente a primeira coisa, eu acho que depois disso é a consistência e a confiança. Sim. Porque se você faz ali, se empenha no início, mas não segue com o tratamento, Sim. a gente não tem sucesso como poderia ter. Então, acho que essa consistência, confiando no trabalho que a gente está executando, confiando que não é um processo, não é milagre, não é um processo rápido, isso eu sempre deixo muito claro para os meus pacientes, mas que a gente precisa dessa constância para que a gente atinja o resultado que a gente precisa. E aí eu acho que junto disso vem algo que é importante até para manter essa constância, que é observar os pequenos avanços, porque é um processo que muitas vezes vai sim ser desgastante, vai sim demandar muito do emocional, muito comprometimento. Então, quando você consegue enxergar os pequenos avanços, quando você consegue enxergar o que está mudando ali, você consegue se sentir confiante, sentir esperança de que vai realmente chegar naquele lugar que você tanto sonha, consegue observar o que já melhorou e vai curtindo o processo. Agora, quando a família, quando até mesmo os profissionais, muitas vezes, porque nós também nos sentimos ansiosos, preocupados com aquela família, Sim. com aquela criança, conseguem observar esses avanços, a gente vai curtindo o processo, vai ficando feliz com cada etapa e aí tudo vai ficando mais leve. Fiquei por último, né? Falaram de tudo. Mas assim, pegando o gancho de tudo que as meninas falaram, que realmente, assim, eu acho que é as coisas mais importantes mesmo, eu acho que é tirar a ansiedade. É tipo assim, tirar, é claro, óbvio que a gente quer que essa criança coma e é o que o pai quer também, mas assim, tirar essa ansiedade de conversação. E aí, fez o que hoje? Comeu o quê? E aí, doutora, como foi? Comeu? Então assim, Essa cobrança, né? diminuir a expectativa e confiar no processo. Então, assim, às vezes o pai tá muito empenhado, às vezes ele não falta, às vezes ele mas às vezes ele é muito ansioso. E às vezes põe o processo a perder. Eu, Giovana, já tive pais assim, que eu trabalhei com a criança e ela comeu, era o sonho da vida comer carne. E ela comeu. E eu não falei e nem pra mãe, porque eu sabia que se eu falasse, no outro dia ia ter 10 quilos de carne na mesa. E aquela criança já não ia mais querer nunca comer a carne e ia dizer assim, nossa, tia Giovana conta tudo pra ele. Sim. Então, eu queria fidelizar. Então, assim, na outra sessão eu trabalhei de novo. Quando aquela criança comeu carne, eu falei pra mãe. Quando ela saiu, olha só, ó, Maria comeu carne, mas tu não vai forçar ela a comer. Tu não vai pedir pra ela comer. Tu vai sentar na mesa e vai comer a carne desse jeito, desse jeito, desse jeito. E deixa ela bem tranquila pra saber se ela vai querer comer ou não.
Giovana, não tá carne, meu Deus, como foi que tu fez? Então, assim, eu acho que, tirando tudo isso, que é muito importante, eu acho que é realmente respirar. Assim, eu sempre digo, respira que o processo vai dar certo. Você já fez a sua parte, você está fazendo, você está procurando ajuda. Sim. Então, agora o processo, ele vai acontecer. Mas, uma coisa que a Bárbara sempre diz também, para de pedir para seu filho comer. Para. Ele vai comer quando ele estiver pronto para comer. Sim. Se você estiver investigando o que pode ter por trás disso, do ponto de vista orgânico e tratando, se você estiver trabalhando o desenvolvimento de habilidades, se você estiver aproximando, se você estiver criando pontes cognitivas positivas e você estiver constante, ele vai chegar lá. Ele vai chegar lá. Eu nunca vi uma criança que não evoluiu. Eu vi pais que desistiram, mas eu nunca vi uma criança que não evoluiu. Pra mim, isso é um fato. Toda criança vai evoluir. A gente só não sabe quando exatamente isso vai acontecer. Sim. Mas se a gente tiver realmente esse olhar amplo, sem dúvida isso vai acontecer. E a pergunta que norteia tem que ser: por que essa criança não come? E começa a analisar cada um desses pontos. Em casa, na escola, na casa da avó, na casa do tio, na casa do pai. Como que a pessoa tá falando, né, de alimentos. Porque às vezes a criança tá ouvindo o tempo todo: mas ele não come, ele é chato, mas ele isso, mas ele... Não, mas ele não come isso não. Às vezes o menino sai de dentro da sessão, acabou de comer um negócio. Mas tu comeu isso, tu nem come isso. O menino acabou de comer dentro da sessão, mas tu nem come isso. Então, já tá tão difícil, desesperador, que às vezes a própria família já se colocou num lugar em que ela acha que já, poxa, acho que não tem mais jeito, né? Já perdeu um pouco das esperanças. Então, eu acredito que essa mentalidade realmente faça muita diferença. Eu tô muito orgulhosa e feliz de receber vocês aqui hoje. Assim, ouvindo cada uma dizer, eu ficava, isso mesmo. Coisa linda. Então, muito obrigada por compartilharem conhecimento e a vivência de vocês aqui. Pra gente fechar com chave de ouro, eu quero que cada uma de vocês diga brevemente um recadinho pra uma nutricionista que tá aqui assistindo a gente e que de repente tem muita dificuldade de por onde ir, por onde caminhar, ou pra uma mãe também, né? Que de repente assim, poxa, eu não sei o que faço com meu filho, ele estuda numa escola que não tem essa visão, não tem uma nutri assim, o que eu posso fazer pra ajudar meu filho nesse sentido? Então, um recadinho de cada uma de vocês, com carinho, quero ouvir. Quem quer começar sem brigas? Eu quero que... Eu começo. Primeiro dizer para as mães que procurem nós e outras profissionais formadas pela Bárbara, pela Adriana, pela Denise. De preferência, uma profissional que estude dificuldade alimentar. Sim. Né? Primeira coisa, porque é muito diferente. A abordagem que a gente aprende, que a gente estuda, é diferente do comum, do que a gente aprende na faculdade e tudo mais. Então, procure para as mães, né? Procurem profissionais capacitados para atender uma criança com dificuldade alimentar. Isso é o recado para as mães. Para as profissionais, não desista. O caminho também é difícil pra gente, também é difícil, assim como é para as famílias, que também, nós também ficamos ansiosas pelo resultado, pelo avanço, e às vezes é mais demorado mesmo, mas a gente se apoia, troca, é muito importante a gente conseguir trocar pra gente ter forças. Sim. E não desistir, porque aquela criança precisa da gente. E ela só vai ter poucas opções, porque somos poucas ainda, né? É verdade. Então, que a gente possa fazer essa diferença na vida dessas crianças. Eu diria para as mães que é o meu desejo, na verdade, que as mães olhem para os filhos com respeito, porque eu vejo muita mãe que não se coloca no lugar do filho, e isso é o ponto inicial. Se você respeitar o seu filho que não come, se você não forçar aquele filho a comer, tentar entender ele como um todo, no comportamento, até no olhar dele pro alimento, ela vai conseguir buscar ajuda, né? E buscar ajuda é primordial, como a Tata falou, mas respeite, que aí vai vir a vitória depois, né? Com o tratamento, com as consequências, vai vir. Para as nutricionistas, eu desejo que estudem muito, busquem profissionais muito qualificados, escolham a dedos. Nós aqui somos mentoradas pela Bárbara, então é um privilégio muito grande, não tem como você largar a Bárbara, né? Então, assim, eu tenho certeza que as meninas como eu devem muito a você. Muito obrigada por toda a sua entrega, dedicação. Adriana Cirqueira, Denise Carreiro, a gente sabe que a gente não larga, porque é aí que vem o resultado. Quando você estuda, se dedica e se alinha a pessoas que pensam como você, vem o resultado. E que não se cobrem, né? Tanto, porque a cobrança vem, mas a nossa saúde mental também tem que estar alinhada para poder... Rolada, né? Para as mães, eu diria que não deixe para procurar nutricionista
nutricionista por último. Concordo. A nutricionista, ela tem que vir no começo, desde a introdução alimentar. Assim, eu trabalho com introdução alimentar também, eu pego muitas crianças no meio da introdução alimentar, porque não tiveram uma introdução alimentar bem conduzida. Então, já começa aí. Então, assim, às vezes eu já escutei, e assim, vem melhorando, mas a gente ainda tem muito isso, né? Nutrição é com nutricionista. Fazer introdução alimentar é com nutricionista. Até porque cada profissional já tem muita coisa pra fazer. Então, assim, acaba que às vezes vai além do que é pra ir e acaba prejudicando. Então, assim, eu acho que, claro que a gente não pode definir, mas eu acredito que se a gente tiver uma introdução alimentar bem conduzida, a chance da gente ter uma dificuldade, uma seletividade alimentar Reduz muito. é muito menor, né? Sim. Então, para as mães, realmente, educação nutricional, introdução alimentar, nutrição é com nutricionista. E para as profissionais que querem, né, trabalhar com isso, que invistam. Quem tá saindo da faculdade, realmente, assim, eu lembro muito que agora eu não sou estudante, eu sou desempregada. Então, a gente ganhar dinheiro, né? A gente quer e a gente sai da nutrição muito crua, a gente sai quase sem nenhuma informação. Então, assim, estudem, busquem, assim, às vezes a gente acha que é um investimento muito alto e mas assim, porque vale a pena, né? Então, não façam qualquer coisa. Eu sempre disse, tudo que me chamaram pra nutrição, eu fui, tudo, mesmo com medo. Mas eu ia e eu estudava pra aquilo. Então, assim, vão, mas façam bem feito, não façam de qualquer jeito, né? Sim. Certo. Já foi de tanta coisa, né? Mas assim, eu penso que para as profissionais, esse é um trabalho de muita entrega, em todos os sentidos. É muita entrega de tempo, é muito investimento, é muita entrega emocional. O trabalho que a gente executa é um trabalho muito lindo, que eu tenho muito orgulho, porque eu sei que é algo que é feito com muita dedicação, é necessário. Então, se você olha para esse trabalho e você se vê nesse lugar, entenda que você precisa de muito empenho e também de muito amor, porque é algo que precisa ser feito com muito carinho. A gente precisa realmente de muito comprometimento com essa criança, porque na verdade nós não cuidamos de crianças, nós cuidamos de famílias. Perfeito. Quando você cuida de uma criança, você cuida de uma família, né? A gente impacta a família inteira, assim. E para as famílias, eu gostaria de dizer algo que parece até um pouco clichê, mas que eu acho que nunca é demais falar, que não é tarde, porque muitas famílias olham para os seus filhos e pensam, nossa, realmente não tem mais o que fazer. E eu entendo, porque essas famílias muitas vezes já foram muitos profissionais, Sim. já buscaram muitas coisas, já tentaram muito e já estão muito cansadas, Sim. né? Mas aí você olha pra essa criança e ela ainda é uma criança, você olha pra esse adolescente e ele é um adolescente com uma vida enorme pela frente. Então, mais desconfortável tava o lugar que você saiu Sim. quando foi buscar ajuda. Então, realmente busque, vai atrás, nunca desista do seu filho, porque o que a nutrição, o que esse trabalho vai realizar na vida do seu filho, não tem nada que pague e vai ser algo, como a Tícia disse, né, que vai levar pra essa vida inteira, assim, é algo que a gente consegue colher, é muito definitivo, é muito significativo. Então, não desista do seu filho, nunca. Perfeito, que lindas, que maravilhosas. Minhas queridas, muito obrigada pela presença de vocês, por virem até aqui em Manaus mais uma vez. E você pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Espero que a minha terra sempre acolha vocês. Quer dizer, eu sempre vou acolher vocês de braços abertos. Pode Espero chamar ver sempre. vocês numa próxima temporada novamente. Se tiver que ficar um pouquinho, então entra Sim, sempre vai ter. Então, muito obrigada. Você que está aqui assistindo esse episódio, vou deixar aqui no Instagram todas elas, porque sempre tem informação quentinha, informação prática para você que é mãe. Você pode aprender muito no Instagram das meninas, então vou deixar aqui, ó, os 4, para que você possa ir lá, seguir, acompanhar, aprender. Se você tem um filho com dificuldade alimentar, não demore a buscar ajuda. Quanto antes você buscar ajuda, maior é a probabilidade de que o tratamento dure menos, tá? Então, tenha paciência, entenda que tem algo acontecendo, não é do nada. Seu filho não para de comer pra acabar com a sua vida. Entenda isso, tá? Então, a gente se vê no próximo episódio. Se você conhece aí uma mãe que precisa ouvir tudo isso aqui, aprender, encaminha pra ela. E a gente se vê já já. Beijo!